Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Lá no Velho Testamento. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Depois de Esdras, depois de Crônicas, antes de Jó. Neemias, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Olha só, eu vou ler para você a minha tradução. Isso, mas é sempre bom você vir com a Bíblia, é bom você ter intimidade com a palavra de Deus. Versículo 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, ou ridicularizou os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Amém, isso até aí. Se você quiser marcar para você estudar em casa, vale também muito a pena, amém, meus irmãos? Nós estamos vivendo, olha só, em 2021, foi a nossa campanha de final de ano, e nós estamos vivendo e vivenciando o ano da edificação. E nós falamos por várias vezes sobre fundações, porque as fundações, elas fazem parte da firmeza onde tudo será levantado. A fidelidade faz parte da fundação. A lealdade faz parte da fundação. A firmeza de caráter faz parte da fundação. A visão do que vai ser faz parte da fundação. Enfim, são várias coisas que nós temos trabalhado. Então, a fundação, ela não se demonstra um período de empolgação para os olhos, mas uma preparação da visão para que o coração seja forte. E existem nesse período os inimigos da nossa fé. Na nossa caminhada de fé, nós iremos encontrar Sambalates e Tobias tentando nos ridicularizar. Pessoas, situações e pensamentos que tendem a acionar um botão de autodestruição e fazer parar projetos de construção de Deus, tentando iniciar outros sem concluir alguns, ou através das nossas vidas, ele tentando nos convencer a, de alguma forma, amenizar ou frear. Forças que tentam nos convencer a jogar ferramentas para baixo, no chão, e achar que esses projetos de Deus não irão se concretizar, ou que já deu o nosso tempo. São ilusões que você precisa acordar. Situações que chegam em nossas vidas, que causam confusões e nos desanimam a ponto de fragilizar a forma como nós cremos. Eu me lembro de uma época, nos primeiros anos que eu comecei a dar aula de teologia, quando eu lembro mais uma vez, é uma época em que, isso é comum para qualquer líder, para qualquer pastor, para qualquer pessoa que está à frente de um trabalho. Quando mais uma vez algumas notícias de traição chegaram, algumas notícias de abandono chegaram, e eu confesso para você que eu estava vivendo alguns dias mas bem tristes com relação a isso. Eu fiquei bem desgastado. Aí um pastor muito usado por Deus, que não sabia de absolutamente nada, porque eu não havia compartilhado nada, me procurou num intervalo. Ele nem estava na sala de aula que eu dava aula, nada disso. E ele me procurou no intervalo e ele falou: pastor, eu preciso conversar contigo, porque Deus me deu uma visão e eu precisava falar contigo. Na época nem tinha WhatsApp ainda. E ele disse bem assim: eu vi Deus entregando nas tuas mãos 3 chaves. E vi você assinando um documento
um documento de alguma coisa, de conquista, de algo desse tipo. E mais uma vez o Espírito Santo ele me animou, mais uma vez eu entendi que era a responsabilidade de 3 coisas, ou 3 igrejas, ou 3 pessoas, mas depois eu entendi com mais firmeza sobre a aquisição de terrenos, e tudo para isso, para a obra, para a glória de Deus, que era para permanecer firme mais uma vez, e nós precisamos buscar a Deus para ter respostas dEle, porque há um propósito que é muito maior e que nos inclui nesse propósito. Nós precisamos identificar quem são os verdadeiros inimigos, porque é fácil acabar brigando entre nós mesmos e atrasando qualquer avanço e qualquer conquista. Cuidado com o impostor que vive nos teus pensamentos. Eu vou repetir. Cuidado com o impostor que vive nos teus pensamentos e tenta calar os áudios de Deus no seu coração. Por isso eu quero que você preste atenção na forma como o inimigo trabalha para minar a fé. Olha só, e nos impedir de viver os propósitos de Deus. Primeiro ponto que eu destaquei aqui nesses versículos, se você ler esse capítulo, você vai reparar no que eu estou falando. Primeira forma do inimigo tentar enfraquecer a tua fé, fazer com que você jogue as ferramentas no chão, com qualquer desculpa, e olhe para outro e fala, não, agora é outro, agora é assim. Primeira coisa que o inimigo faz é a ridicularização ou a zombaria. O versículo 1 diz assim, que Sambalate soube que os judeus começaram a edificar os muros de Jerusalém. Então, Sambalate começou a ridicularizar, começou a escarnecer deles. A primeira ação do inimigo é tentar diminuir o que você está fazendo no seu conceito. A primeira coisa que Satanás quer fazer é tentar convencê-lo que o que você faz é inútil, é ridículo, é improdutivo. Primeira coisa. Neemias, no versículo 4, diz que Deus ouve. Aliás, no versículo 4 diz que ele faz uma oração, ele diz assim, ó Deus, ouve o que eles estão falando sobre nós, ouve essa zombaria, e isso que eles estão falando caia sobre eles. Olha só, faz cair sobre eles essa zombaria. Aí me deu curiosidade sobre essa palavra zombaria. E fui pesquisar a respeito, e ela tem uma origem espanhola, interessante, que vem de zumbar. Quando uma palavra é formada pelo som de algum animal, e esse em específico vem da abelha, que faz zzz, aquele barulho de bater as asas. Aquele som irritante, como de um pernilongo à noite, você querendo dormir e de repente, bem assim, daqui a pouco, e quando entra no ouvido, é irritante, aquele som irritante como de um pernilongo à noite, é quando de alguma forma o inimigo fica gerando ruídos na nossa mente, tirando a paz, para nos tirar do foco, para nos tirar o descanso. E nós precisamos aprender com essa oração de Neemias, acender a luz e matar essa zombaria que tenta nos atormentar e não nos deixa descansar. No Salmo 1, eu sou apaixonado pelo Salmo 1, diz que nós somos bem-aventurados quando nós não andamos no conselho dos ímpios, quando nós não nos detemos no caminho dos pecadores, e quando nós não nos assentamos ou frequentamos a roda dos escarnecedores, não é? E a palavra escarnecedor quer dizer também zombador. E a Bíblia apresenta aqui um processo. Ela apresenta 3 níveis de zombaria aqui. A zombaria, ela estagna a gente, ela para a gente, ela desarma a gente. Nesse salmo, o homem está andando, depois ele para e depois ele assenta. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não, meu irmão está me dando uns rosa na cabeça, como diz o Galdério, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha só, há um processo maligno para alcançar esse objetivo que é parar você.
A zombaria, ela tem o poder de estagnar a vida, de parar a vida, de impedir as evoluções saudáveis. A ridicularização tem o poder de estagnar nesses 3 processos: caminhar na direção errada, parar com aquilo que é errado e assentar junto com aquilo que é errado. Meu irmão, isso não é novidade para você. Mas o inferno, quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro jeito te parar. Seja com escândalos, seja com decepções, seja com confusão, seja com dificuldade, seja com o que for. E ao longo da Bíblia, você vai ver essa estratégia de zombaria dos inimigos de Deus contra o povo de Deus. Você vai ver Noé construindo uma arca de salvação, uma arca para aqueles que aceitassem a salvação da humanidade. E muitos passavam por Noé e diziam: esse velho está louco, esse velho está louco. Quanto tempo que demorou a construção da arca? Mais de 120 anos. Você já parou por pensar? 120 anos aguentando zombaria? Quando José conta os seus sonhos para os seus irmãos, falando que um dia ele seria uma autoridade, falando que um dia ele estaria sobre os seus irmãos e até mesmo o seu pai e tudo mais, e que os seus irmãos o serviriam, a Bíblia diz que tiraram sarro dele, ridicularizaram tudo aquilo que ele estava falando. Quando Ezequias está dentro da cidade e os exércitos de Senaqueribe chegam, começam a zombar do rei e do povo de Deus. E ele fala na língua do povo que aqueles que estivessem lá, inclusive em cima do muro, para que eles ouvissem também. E nós percebemos que o inimigo quer ganhar no grito, na intimidação, na zombaria. E você pode observar isso nas faculdades. Você pode observar isso nas redes sociais, você pode observar isso nas novelas, você pode observar isso em vários filmes sendo lançados agora, você pode observar isso em todo e qualquer lugar, de pelo menos umas 2 décadas para cá, como a nossa fé tem sido ridicularizada, e os jovens com medo de manifestar as palavras, as frases de confissão, os jovens intimidados em confessar a sua fé. Olha aí, meu irmão, esses patifes, o que estão fazendo na política, tentando de formas diversas zombar da gente. Olha essas postagens absurdas, através de mídia, através de alguns jornais, escolas de samba. Olha o que estão tentando fazer com a nossa fé, ridicularizando o nosso Jesus. E mesmo tudo que a gente faz, se você é pastor, fala que você é ladrão. Se você é membro, fala que você, desculpa a expressão, é burro, porque estão te roubando. E se você é uma pessoa, aos olhos dele, equilibrada, na verdade, você é uma pessoa que, teoricamente, vai chegar numa conclusão de que isso é inútil. Zombam da nossa fé. Quando Jesus estava indo para a cruz, também zombavam dele, tiravam sarro. Salvou, quando ele estava na cruz, falavam: salvou a muitos, não pode salvar a si mesmo? Essa é uma estratégia antiga. Está vendo o que é zombar? Por isso que o nome disso aí é Vespinha. E se você tem no seu ouvido esse ruído chato que incomoda, creia, em nome de Jesus, que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não dê ouvido para isso. Pode ver quando alguém está, às vezes na casa, é um novo convertido, ou está se esforçando, na menor situação, alguém, às vezes até dentro da casa, fala bem assim: vai lá, crentinho, então. Vai lá, você não é o evangélico, você não é a crentinha, você não é a pastorinha, você não é o pastor. Vai lá, você não é isso, não é perfeitinha. Vai lá. Não dê ouvidos, porque a voz da verdade cala os ruídos da mente. Todo mundo fala uma coisa, mas a resposta da fé, que é essa ligação com Deus, nos mantém em pé. E essa fé fará você vencer no nome de Jesus e fará com que essas pessoas que te jogaram numa fornalha confessem a Jesus como o Senhor delas também. Você será honrado por tua fé em Jesus, não tenha dúvida disso. Segunda estratégia do inimigo, segunda estratégia de Satanás:
né? Outra estratégia que o inimigo usa para tentar parar é a supervalorização das fragilidades. O versículo 2 diz assim que, será que irão conseguir ressuscitar pedras? Olha o que diz no versículo 2 ali. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó e as pedras que foram queimadas? Tobias completou, no versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vai vir uma raposa, o muro vai estar tão fraco, porque eles estão tentando usar pedra queimada, entulho, para fazer o muro. Uma raposa subir em cima, o muro já vai cair. Olha só. Muro feito de pedras queimadas e entulho. Ah, meu irmão, essa é uma estratégia do inimigo de trazer o foco nas fraquezas e nas possibilidades erradas. Isso é um clássico do inferno. Mas toda vez que isso acontecer, meu irmão e minha irmã, faça questão de lembrar quem é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus que formou a igreja, aquele que construiu através de pedras queimadas e entulho. Pedras vivas, como diz em 2 Pedro, para formar uma construção sólida, que ninguém nunca pode parar e derrubar. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por gente falha, por gente com uma vida que veio de um entulho. Somos as pedras que Deus usa, aquele que Deus suscitou de Abraão, meu irmão, que chamamos e não, que fomos chamados e que não iremos nos calar, porque Deus fez com que até as pedras clamassem. Nos fez filhos de Abraão, como ele mesmo diz, pois a glória é dele, o poder é dele, e é por isso que os copeiros também reconstroem cidades, porque eu e você, Deus levantou para isso, por isso que meninos derrubam gigantes, por isso que na palavra de Deus, nós vemos pescadores praticamente analfabetos, confundindo juízes, confundindo doutores, porque a glória de Deus revela estes. Deus usa as pedras, pedras queimadas. Deus usa-nos para ser fortificações. Através dos entulhos, através das pedras, Ele faz a glória dEle brilhar. Nunca se esqueça, quando quiser usar das nossas fraquezas para nos envergonhar. Lembre-se o que Deus faz através de mim e através de você. Nunca se esqueça disso. Salmo 113, do versículo 5 ao versículo 8, diz algo bem interessante. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta o pobre do pó, e do monturo, isso é o lixo, levanta o necessitado, para os fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meu irmão, os projetos de Deus são sempre maiores do que os nossos projetos. E quando o inimigo tentar destacar a nossa fragilidade, lembre-se quem é o nosso Deus. E sabe quem é o nosso Deus? Isso me lembra um livro que eu li, que falava sobre os heróis da fé, né, e os generais de Deus. Me lembra um livro. Sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus é formador de heróis. O nosso Deus nos faz heróis sobre situações. E hoje eu quero que você se lembre quem é o teu Deus. E não se intimide com as ameaças que você anda ouvindo, pelo amor de Deus. Porque Satanás, de toda e qualquer forma, está tentando fazer com que você jogue a tua espada, as tuas ferramentas por terra, e fique olhando apenas para os inimigos, o discurso dele e as dificuldades que você enfrenta. Não se intimide. Terceiro ponto que me chama a atenção, porque é outra estratégia do inimigo. São as ameaças. São as ameaças. Olha só o versículo 12. Aliás, versículo 11 e 12 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão,
até que entremos no meio deles e os mataremos assim. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram que todos os lugares onde moravam subiriam contra nós. Gente, eles foram ameaçados 10 vezes. O inimigo quer nos intimidar. Ele quer nos parar pelo medo. E eu me lembro de alguns anos atrás, quando nós havíamos comprado o terreno da igreja, e eu comecei a receber umas ameaças. Ameaças de querer entrar no terreno, depois ameaças quando eu não quis vender o terreno. O terreno não está no meu nome, está no nome da igreja. E mesmo se tivesse, é para a igreja, né? Mas por questão de ética eu não faria isso. Isso não é herança minha, é da igreja. E foi uma luta até para conseguir colocar no nome da igreja. E eu lembro que eu comecei, depois das chantagens que tentaram fazer financeiras, eu lembro que começaram a haver ameaças. E quando eu fui pesquisar sobre a vida das pessoas, que as notícias iam chegando, das pessoas que estavam me ameaçando e ameaçando a minha família, aí eu fiz igual Neemias diante do rei. Ai, Senhor meu Deus, uma oração rápida. Ah, Senhor meu Deus, do histórico dessas pessoas. E eu tentei conversar com líderes, conversei com um, conversei com outro, com os meus líderes. E de repente parecia que ninguém entendia a gravidade da situação. Ninguém entendia. Aí eu me isolei e comecei a buscar Deus em oração. Você anda na rua sempre desconfiado, você anda, né, observando os teus filhos, atento com várias coisas, e você vê que a forma como é feita é profissional, não adianta você tentar reverter as coisas, e num período em que você está sendo ameaçado, você tem que pregar a palavra de Deus, incentivar outros. No período em que você está sendo ameaçado, você tem que subir numa montanha, como Moisés subiu, e tem que olhar ao longe, e tem que estimular fé, como Martin Luther King fez também. E daí eu lembro que na minha rotina, eu estava conversando com um homem que eu conheci, e ele estava indo para uma cirurgia, e uma cirurgia um tanto complicada, e ele já estava sem os seus familiares ali por perto, e eu que visitava no hospital e conversava com ele. Mas isso era a minha rotina, gente. E ele saiu de lá. E um dia, ele bem de saúde, ele me procurou, inclusive esse homem aceitou Jesus comigo. E esse homem, eu fui ver, ele era um juiz. E ele me procurou e ele disse assim: pastor, por favor, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Várias pessoas falam isso, às vezes. E geralmente não, que Deus abençoe, só faça isso por alguém. Mas aquele dia me veio isso à mente. Deus falando: estou te mandando isso, estou te mandando aquilo. E eu falei para ele: tem uma coisa. Eu estou sendo ameaçado por pessoas que mexem com milícia. E eu preciso de ajuda. O senhor sabe como pode me ajudar? E ele falou para mim assim: pastor, a partir de hoje, não vai ser mais o Senhor. A partir de hoje, eu vou te representar e representar a igreja quanto a isso. A partir de hoje, ninguém mais vai te incomodar. Foram essas palavras que ele me disse. Só me mostre como é e tudo mais. Eu falei com o Jefferson acompanhou ele e tudo mais. E ele tomou conta de tudo, de tudo, de tudo. Lógico, não matou ninguém, lógico, não fez mal para ninguém. Só colocou juridicamente as pessoas no lugar. A intimidação que veio de tal forma, tudo é por Deus. Tudo é por Deus. O inimigo tenta nos ameaçar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Outra vez alguém chegou e falou assim: eu vou derrubar o teu ministério. Eu vou caluniar você, eu vou falar que é, e você acha que as pessoas não vão acreditar? E isso não foi uma só vez. Porque quando Satanás, ele não consegue fazer com que você caia, ele faz com uma calúnia o que um travesseiro de pena depois de batido faz. Espalha a pena para todo e qualquer lado. Você sempre pode ajuntar grande parte, mas sempre pode ficar uma aqui e outra lá. E até hoje os judeus acreditam que os apóstolos vieram pela madrugada e roubaram o corpo de Jesus. E até hoje usam isso para que pessoas não sejam salvas. Quantas vezes você já foi ameaçado, meu irmão, na tua fé?
Eu me lembro do pastor Marcos Feliciano, uma vez, recentemente, uns 4 anos atrás, mais ou menos, e eu me lembro que uma moça disse que estava tendo um caso com ele, e que ele havia feito algumas coisas, e ela alegou várias coisas. E com certeza ele foi para a oração. Eu intercedo pela vida dele, pela vida do pastor Silas Malafaia, pela vida do pastor Magno Malta, todos esses pastores que fazem a frente, porque você não tem ideia como esses homens têm que estar muito bem aparato a nível de advogados e da rotina deles, como eles têm que ser assistidos a nível de prova, porque Satanás é sujo, gente. E o pastor Marcos Feliciano, ele é um tanto narcisista, né? As fotos dele, quem segue, coisa e tal, e o jeito que ele, enfim, é o jeito dele. E essa moça jovem falou essas coisas dele. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. E ele provou, em inquérito, por meio de datas e vídeo, aonde ele estava naquele dia e naquele momento onde haviam as alegações. Lá no hotel onde ele estava, com as câmeras e tudo mais, e o que ele estava fazendo. Ele provou. E sabe quem que assumiu os advogados da moça? O PT e os partidos de esquerda. E hoje aparece essa menina abraçada com Lula, porque é dessa forma que a esquerda faz política. E muitas pessoas se iludem. E até hoje votam contra Cristo, apoiando esse tipo de coisa. Votam contra Jesus, apoiando esse tipo de coisa. Satanás, ele tenta nos ameaçar, como está acontecendo com a China, como está acontecendo na Coreia do Norte, como está acontecendo já no Chile, como está acontecendo em vários países da África, da Ásia, e aqui na América do Sul também já está acontecendo. Como está acontecendo no Canadá. Por quê? Porque o povo que pode ser maioria, como os judeus eram lá no Egito, não se envolveram em política. E nós precisamos expulsar demônios da política também. E porque o povo judeu não se envolveu na política no Egito, mesmo sendo a maioria, eles foram escravizados depois. Houve uma grande perseguição. Por isso, meu irmão, nós somos pedras. E Deus nos levantou como muros, que muros são limitadores. Deus nos levantou para um clamor. Deus nos suscitou como um clamor. E um clamor no meio de um deserto que não pode frear. Satanás tem nos ameaçado. Satanás tem buscado causa. E você precisa entender a tua importância. A importância das ferramentas que Ele colocou nas tuas mãos, meu irmão. Porque Deus quer fazer de você um muro vivo, pedras vivas. Entenda que durante a caminhada, Golias zombou e ameaçou Davi, dizendo: hoje mesmo eu vou dar a tua carne para os cães. Entenda que Sadraque, Mesaque e Abdenego também foram ameaçados. Se vocês não se prostrarem a essa estátua, vocês serão lançados nessa fornalha, que será aquecida 7 vezes. E os homens que jogaram os 3 dentro da fornalha, o fogo veio e lambeu eles, de tão quente que estava a fornalha. E Neemias, no meio dessas ameaças, chamou o povo e fez um discurso ali dizendo: não temam eles. Lembre-se que o Senhor é grande e poderoso. Aí ele vai dizer que enquanto uns trabalhavam, outros vigiavam. As ameaças, elas não pararam em seguida, mas elas perderam a força por um povo valente. E a conclusão da obra aconteceu. Nesses tempos de crise, nós iremos vencer em nome de Jesus, pois eu não sei o que tem minado a tua fé, eu não sei o que tem pressionado ou seduzido a sua fé, eu não sei o que está cansando a sua esperança, mas eu sei que você tem a promessa da proteção divina, você tem a promessa do chamado divino, aquele que começou a boa obra em nós, meu irmão, é fiel. Filipenses 1,6, você lembra o que está escrito lá? Lembra o que está escrito em Filipenses 1,6? Deixa eu achar para você aqui. Não lembra? Aquele que começou a boa obra vos aperfeiçoará até o dia da sua vinda.
Está entendendo? Meu irmão, numa mão o povo estava com a espada, na outra mão o povo estava com a ferramenta do trabalho. Por isso, o inimigo tenta atacar a tua fé. Pois só você que pode entregar o jogo. É só você que pode abandonar a tua família. É só você que pode abandonar o ministério. É só você que pode abandonar o ofício. É só você, meu irmão, que pode entregar o jogo. É só você. Porque Satanás, ele tem um emprego. E o emprego dele é o tentador. A única coisa que ele pode fazer é tentar, insistir. Ele pode buscar nos convencer a abandonar a nossa fé, que é esta ligação com Deus. E hoje, o Senhor nos chama para edificar. O Senhor nos chama para reedificar. O Senhor nos chama para construir. O Senhor nos chama para firmar. O Senhor nos chama para levantar. O Senhor nos chama para guerrear, porque nós temos a promessa da proteção. Então vamos ser ousados, vamos ser valentes, vamos ser confiantes, porque aquele que nos chamou para esta obra, meu irmão, ele não dorme, ele não descansa, ele é conosco. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que glorifica Ele através das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo. Se você está sentindo esses fatores na tua vida, um tanto pressionado, desanimado, ameaçado, ou seja o que for, zombado, eu estou convidando você a calar a voz de Satanás. Eu estou convidando você, meu irmão, a orar a Deus pelo capacete da salvação, pelo escudo da fé, pela espada da palavra, pela couraça da justiça, pelo cinturão da verdade, pelas sandálias da palavra, da pregação do evangelho. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a proteção, vamos pedir para Deus que Ele venha restaurar esta garra de Joel capítulo 2, que diz que como cavaleiros e cavalos andam na mesma direção e não transpassam um ao outro. Vamos falar com Jesus. Santo Deus, baseados na promessa de proteção tua, Pai, nós estamos aqui na dependência do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, totalmente vulneráveis a qualquer situações. Porém, quando nós olhamos pelos olhos da fé, a quantidade de anjos necessária sempre nos cercam, Pai, com espadas desembainhadas. Meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, o nosso protetor, o nosso guia, aquele que acende a luz para que caminhamos na Tua palavra, aquele que nos esclarece os Seus planos, ou que nos dá confiança de permanecermos em pé. Deus, o Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada pessoa que está ouvindo aqui tem enfrentado. Talvez uma pessoa está intimidada aqui, desanimada na fé. Talvez, Pai, se deteve no conselho dos ímpios. Talvez, Pai, nesse progresso maligno, essa pessoa parou, se assentou na roda dos escarnecedores. Por isso, Espírito Santo, resgata a memória daquilo que vale a pena, a memória daquilo que dá esperança. Resgata esse guerreiro, resgata esse chamado, faz bulir sobre essa vida, resplandecer a tua vitória, a fé, ampliando mais uma vez a visão nessa série chamado a Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, vem fortificar a garra desse missionário, dessa missionária, vem derramar forças e ousadia no executar do teu trabalho, da tua obra, na expansão do teu reino, para que faça e realize este chamado com graça, para que te responda sim, Jesus, com grande alegria, com grande ousadia, para que perdoe, para que, Senhor amado, faça valer a pena, e que no nome de Jesus, todas as palavras tóxicas que essa pessoa deixou penetrar no coração, todo esse zumbido caia por terra, pelo som das muitas águas da tua palavra, pelo estrondoroso poder que é a tua voz.
ó Espírito Santo, que ecoa por toda a eternidade a tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, levanta o entulho, levanta as pedras, levanta do lixo talvez que vive mentalmente, e no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, faz-se assentar entre os príncipes, para a tua glória. Aonde estender a mão que haja cura, aonde estender a mão que haja vitória, aonde estender as suas mãos, Pai, que haja extensão do teu reino, que os demônios se afugentem, que a tua obra conclua, e que cada um que me ouve hoje possa dizer, Pai, que completou a carreira e que guardou a fé até o último dia, o último momento da sua vida. É a nossa oração, agradecidos por toda a tua proteção, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus.